Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida grandemente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na semana de oração pela família. Eu quero que você separe esses momentos, esses minutos que nós vamos estar aqui para entregar uma palavra para o seu coração e também para orar pela sua família. Eu tenho certeza que esses minutos vão fazer uma grande diferença na sua vida, tá bom? Vamos orar pela família, inclusive aqui eu tenho o copo com água que nós vamos consagrar, você prepare o seu aí também, porque logo depois da leitura e da oração, nós vamos beber desta água, tá bom? Bom, eu sou o Bispo Cristiano e nós temos esse canal com uma leitura diária da palavra, estamos lendo o Evangelho de Marcos hoje, entrando no capítulo 11, verso 12 ao 14, nós vamos dar um pulinho lá para o verso 20 até o verso 26, tá bom? Vamos fazer uma breve oração pedindo a Deus que nos dê direção nessa leitura. Pai, fala ao nosso coração através da leitura da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, Ele tenha liberdade para nos dirigir e nos orientar. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Acompanhe aí. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Agora a gente vai lá para o versículo 20 e segue a leitura. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Bom, vamos entender aqui o que está acontecendo. Jesus sabe que está vivendo os seus últimos dias, né? Seus últimos dias. Ele entra em Jerusalém e ele vê uma figueira, ele tem fome, e ali aquela figueira tem folhas, a diferença de outras figueiras que estavam lá, que não tinham folhas. O fato dela ter folhas significava que ela tinha frutos. Essa era a característica da figueira. Ela tinha folhas, ela tinha frutos, mas aquela figueira, em particular, estava fazendo o que nós chamamos hoje de uma propaganda enganosa, porque ela tinha folhas, mas não tinha frutos. Agora, Jesus tinha um propósito naquela situação. É óbvio que o mesmo Senhor que amaldiçoou a figueira e que essa figueira se secou desde as raízes, ele tinha o poder para curar aquela figueira e fazer que ela desse fruto, não é verdade? Agora, ali havia um ensino por detrás daquilo que aconteceu ali naquele momento. A figueira ali representava naquele momento, ou naquela época, o povo de Israel, o povo de Deus. Quando Deus ele criou o seu povo, ele separou o seu povo, não é para ele se isolar, mas sim para que ele pudesse revelar ao mundo quem era Deus. Somente Israel tinha, naquela época, a condição de revelar ao resto do mundo quem era Deus. E o que Jesus está falando naquele momento ali é que o Senhor esperava frutos da figueira aqui, eram os frutos de Israel, que não estava dando frutos. Assim como hoje,
Hoje Deus espera de nós o quê? Frutos. A igreja, querido, não pode ser apenas um grupo social que as pessoas se reúnem um dia, 2 ou 3 dias da semana, vai embora para casa e acabou. Não. Deus, ele quer que através da igreja o mundo saiba quem é Deus. Por isso, assim como o Senhor buscou frutos na figueira, o Senhor buscou frutos em Israel, o Senhor está buscando frutos em nós. Ele até diz lá em João 15, ele diz que nós fomos chamados para dar frutos, que a árvore que dá fruto, ele cuida dela, ele poda ela para que ela dê mais frutos, e a que não dá fruto, ele corta, arranca fora. O que Deus espera em nós é o fruto do Espírito, o amor, paz, benignidade, a fé, tá? Então nós fomos chamados para dar frutos. E aqui a gente aprende uma coisa muito importante, né? Porque normalmente a gente entende que as pessoas elas aprendem a esperar de Deus, esperar algo de Deus, esperar um milagre de Deus, esperar uma resposta de Deus. E muitas vezes a gente não é ensinado a que Deus espera algo da gente também, tá? Então Deus espera de você. Às vezes a gente está esperando de Deus, mas Deus espera. O que Deus espera de mim e de você? Fruto. É como, se ele se lembra daquela história de Jó, lembra? Quando o diabo aparece ali e fala, tá vendo? O Deus fala, joga na cara do diabo, olha, tá vendo meu servo Jó? Ele é um homem justo, ele é íntegro, ele se desvia do mal, né? Aí o diabo fala lá, mas ele é assim porque o Senhor cerca ele, o Senhor dá tudo para ele, tal, deixa eu tocar na vida dele, etc. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que o Senhor vê em Jó frutos, porque Deus espera ver em nós o quê? Frutos. Ele cerca, ele abençoa, mas ele quer ver em nós os frutos. Tanto é que quando ele fala mais adiante, lá a partir do verso 20, os discípulos estão surpresos com a figueira que se secou. Jesus ensina duas coisas ali muito importantes. A fé, que é a base do nosso relacionamento com Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que aquele que se aproxima de Deus, ele creia nele, ele crê. Aqui fé, quando se fala de fé, normalmente a gente só traz à memória conquista. A gente pensa o seguinte, bom, a pessoa de fé é aquela que está conquistando. Mas a fé no sentido bíblico é a pessoa que crê no caráter de Deus, que é aquela que crê que Deus é bom em todo o tempo. Tá? Quando você lê Hebreus 11, você ouve ali dos heróis da fé. E ali estão pessoas que apagaram fogos impetuosos, que derrubaram muralhas, mas no meio daqueles heróis da fé estão aqueles que morreram queimados, aqueles que morreram ao fio da espada. Quer dizer, eles não receberam o mesmo livramento que os outros. Mas por que eles estão no mesmo grupo dos heróis da fé? Porque eles também creram que Deus é bom, que tudo que Deus faz é bom. Ué, mas ser queimado, Deus é bom? Sim, o caráter de Deus, querido, Deus quer sempre o melhor para nós. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Eu sei que para a gente é difícil entender isso, é difícil entender uma perda como Deus amando a uma pessoa. É difícil você perder, acontecer uma coisa que você não espera, tá? Para a mente humana é difícil entender isso. Mas a fé é justamente isso, é eu acreditar em Deus. E eu preciso da fé para me relacionar com Deus. E você vê que ali do verso 20 em adiante, ele também fala do perdão. É falado ali do perdão. Por quê? Porque eu preciso do perdão para me relacionar com o meu próximo. É impossível ter um bom relacionamento com o vizinho, na família, no trabalho, com as pessoas, se eu não perdoar, se eu não tiver a disposição de perdoar, tá? É importante, tá? A cruz, querido, ela tem uma haste vertical. A vertical, ela fala do nosso relacionamento com Deus. A horizontal, ela fala do nosso relacionamento com o próximo. Você não pode estar bem com Deus se você estiver mal com o seu próximo. Você não pode estar... Uma coisa leva a outra, tá? Então, eu quero deixar essa mensagem para o seu coração. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração, porque Deus não quer que a gente viva de aparência. Só tem folha. Vai na igreja, dá o dízimo, né? Frequenta,
tem uma Bíblia, conhece os versículos da Bíblia, mas aonde está o fruto? Cadê o fruto? O fruto é eu crer em Deus em todo o tempo e eu perdoar o meu próximo, porque eu preciso, talvez essas sejam as principais características para nos relacionarmos com Deus e com o nosso próximo, tá? Então vamos deixar, eu sei que esse assunto é muito extenso, é difícil falar ele aqui em tão poucos minutos, mas eu acredito que o Senhor Jesus falou ao seu coração nesse momento, tá? E eu quero orar por você aqui agora, tá bom? Vamos pegar o nosso copo com água? Vamos lá, vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela família dos teus filhos aqui agora. Eu oro por aqueles que têm enfrentado lutas dentro da sua casa, lutas lá na sua casa, na família, no relacionamento familiar. Tem mágoas, tem ressentimentos ali, tem muitas feridas talvez no coração dessa pessoa. Não só dentro da família, às vezes até dentro da igreja, no lugar de trabalho. E ela se encontra assim, machucada, ferida. E eu oro, Pai, para que o Senhor dê forças para ela, para que o Senhor capacite ela, para que a disposição dela, na disposição dela de perdoar, o Senhor a ajude. Pai, eu oro para que o Senhor consagre esta água, para que haja cura, libertação, para que haja restauração de vidas, em nome de Jesus. Abençoa a nossa jornada, Senhor, nesse dia de hoje. Abre portas para aquele que está desempregado, abre os caminhos para esse empresário, esse comerciante, aquele que está desempregado. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Beba da água e beba com fé. E receba aí o milagre. Receba a cura, receba a libertação. Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós temos outra mensagem para você. Deus abençoe.